DNA confirmou que eu, 39, tenho uma filha, 18. O que fazer agora? E sim, eu me sinto exatamente como você imagina. Mas piora. Ela mora nos Estados Unidos, eu estou na Europa. Não sei como lidar com isso e realmente preciso de conselhos. O que aconteceu foi que, meses atrás, recebi uma ligação de um número dos Estados Unidos. Não atendi, já que não conheço ninguém de lá. Depois, no mesmo dia, recebi outra ligação, então atendi pronto para gritar com algum golpista. Uma garota do outro lado se apresenta e diz que acha que eu posso ser o pai dela. Isso foi a primeira coisa que ela disse. Oi, meu nome é Jane e eu acho que você pode ser meu pai. Nome fictício. Obviamente, eu disse a ela que não tenho filhos e que ela tinha um número errado. Mas então ela mencionou um nome que eu não ouvia há, adivinha, 18 anos. Naquela época, eu estava nos Estados Unidos por um ano em um intercâmbio de trabalho com nossa empresa irmã. Conheci uma mulher lá e nos envolvemos por alguns meses. Lembro-me de comprar camisinhas depois de conhecê-la, mas não lembro se as usamos todas as vezes. De qualquer forma, dei a ela meu número não americano, mas nunca mais ouvi falar dela. A garota ao telefone me pergunta se meu nome é X e eu surto e quase desligo. Ela me conta mais sobre sua mãe e eu fico lá, sentado como um idiota. Ela encontrou meu nome e número no diário da mãe dela, e agora, ao completar 18 anos, queria me contatar. Ela mora com parentes agora, pois sua mãe está incapacitada de cuidar dela por algum motivo. Ainda não sei os detalhes. Ela me pergunta se eu estaria disposto a fazer um teste de DNA de ancestralidade e até se oferece para pagar por isso. Ela termina dizendo que eu deveria pensar a respeito e pergunta se pode me ligar de novo. Eu simplesmente digo que sim e desligamos. Juro que quase desmaiei ali mesmo. Toda a conversa durou apenas uns 5 minutos. Acabei fazendo o teste e conversamos mais algumas vezes. O teste demorou uma eternidade, mas ontem ela me enviou uma captura de tela de seu perfil combinando 50% com o meu. Quero dizer, é isso, certo? Não falamos desde então, apenas trocamos mensagens. Menti e disse a ela que estava ocupado e que falaríamos mais tarde, o que agora me faz sentir um idiota. Até esse ponto, mantive a compostura, agarrado à ideia de que provavelmente não era o pai, mas agora não posso negar. Provavelmente já faz metade da minha vida desde a última vez que chorei. Ainda não contei a ninguém. Esperava que o teste de DNA desse negativo e assim eu não precisaria contar. Como vou falar isso para minha família? Sei que todos vão querer o número dela para poder ligar para ela e, então, começariam a voar para vê-la ou a trazê-la aqui. Eles são muito insistentes assim. Minha mãe vai surtar. Não vejo minha família mais do que algumas vezes por ano, mas nos reuniremos na Páscoa. Devo contar a todos de uma vez ou um de cada vez? Tenho uma foto de Jane, mas não muitas informações além do que escrevi aqui. Sou o irmão mais novo e, de repente, tenho a mais velha dos primos da próxima geração. E eu nunca quis ter filhos. Simplesmente não gosto deles e odeio estar preso. Até fiz uma vasectomia desde então. E isso é a parte fácil. O verdadeiro problema é o que dizer para Jane. Alguém sensato pode me dar um exemplo do que dizer? Prometi ligar para ela amanhã. Alguém já descobriu que tem um filho desconhecido? Se sim, o que fez? Como foi? Como você se conectou? O que aconteceu quando se encontraram pela primeira vez? O que sua família disse? Estou um pouco envergonhado, mas há algum risco de eu ter que pagar pensão retroativa? Provavelmente posso pagar, mas realmente não quero. Edição. Peço desculpas pelo texto horrível acima. Culpo o álcool. Alguns têm a impressão de que eu ou minha família somos ricos. Não é o caso. Escrevi em um comentário que, conhecendo minha família, eles provavelmente alugariam um jato particular e a trariam para cá. Isso foi uma piada sobre o que eles gostariam de fazer, não o que fariam. Não, também não sou rico. No post, escrevi, provavelmente posso pagar, mas realmente não quero. E quis dizer que odiaria ter que de repente ficar com apenas 10% das minhas economias da noite para o dia, apenas adivinhando aqui, não faço ideia de qual seria o valor real. Tenho certeza de que qualquer um consideraria esse fator. De qualquer forma, alguém disse que o limite de 3 anos retroativos. Eu não sabia disso. Posso ser um idiota às vezes, mas não sou um monstro. A questão do dinheiro era uma questão, não a questão. Sim, tenho o mesmo número há muito tempo. Nunca tive motivo para mudá-lo. Tivemos nossa primeira videochamada hoje, e foi uma longa conversa. Fiz uma lista de coisas para abordar, principalmente das sugestões aqui, então muito obrigado por isso. A maior parte foi bastante pessoal para ambos, então não vou escrever aqui. Mas resumindo, ambos queremos continuar em contato e nos conhecer melhor. Também queremos nos encontrar em algum momento, embora ainda não saibamos quando. A família dela sabe de mim e eles se juntarão a uma chamada no futuro para que eu possa falar com eles também. Vou esperar um pouco antes de contar à minha família, mas provavelmente contarei um de cada vez. Meu marido descobriu que tinha uma filha adulta, de muito antes de nos conhecermos. Tudo deu certo. Ela é maravilhosa, o marido dela também, e nossa família ficou um pouco maior, com mais pessoas para amar. A parte mais difícil de criar um filho já passou para Jane. Tudo o que ela quer é conhecer o pai.
Você não é obrigado, claro, mas qual seria o lado ruim? Ela não precisa de um rim, precisa? Como foi quando ela e seu marido se encontraram pela primeira vez? Você foi com ele? Ela pelo menos não mencionou nada sobre rins. Foi muito bem. A filha biológica do meu marido, minha enteada, e os dois foram conhecer ela. Todos se deram muito bem. Eu a conheci quando ela e o marido vieram nos visitar. Eles são pessoas adoráveis. Espero que você e Jane se deem bem. Edição. Ambas são filhas biológicas dele. Eu quis dizer que a filha que conhecíamos foi com meu marido conhecer a filha que não conhecíamos. Eu faria um teste de paternidade real, mas acho que as evidências circunstanciais já indicam que essa garota é sua filha. O que fazer? Bem, primeiro, se você tem uma parceira, conte a ela. Em seguida, diga à sua filha: olha, estas são as circunstâncias de como conheci sua mãe. Eu não sabia de você e isso é uma notícia bastante chocante, então peço desculpas se eu não acertar tudo de primeira. E então converse. Descubra o que ela quer com isso. Vá devagar. Sem parceira. E sim, ela merece saber o que aconteceu, pelo menos. A atualização. Há um tempo, fiz um post pedindo conselhos. Naquela época, acabei de confirmar pelo DNA que eu tinha uma filha que eu não conhecia. Eu a chamei de Jane no outro post, então vou chamá-la assim aqui também. Jane é o resultado de eu me envolver com uma mulher enquanto estava nos Estados Unidos trabalhando. Foi muito interessante ler sobre as experiências de outras pessoas nos comentários e mensagens. É incrível o que os testes de DNA têm feito recentemente. Alguns escreveram que Jane provavelmente é apenas uma garota procurando suas raízes e vocês estavam absolutamente certos. Tenho recebido um fluxo constante de mensagens desde meu último post. A maioria foi legal, apenas perguntando por uma atualização. Depois houve os completos malucos que não sabem ler e me disseram para me afogar. Olá para vocês também. Jane e eu continuamos a conversar depois do meu último post. Principalmente sobre a vida dela, a mãe dela, as árvores genealógicas, etc. Nunca pensei que me conectaria com ela como me conectei. Ela é uma jovem muito inteligente e madura. Minha família sabe agora e foi melhor do que eu esperava. Minha mãe e minha irmã ainda surtaram um pouco, mas meu pai as acalmou com um grande bastão que ele sempre carrega com ele, para os malucos. Não, essa última parte não aconteceu de verdade. Curiosamente, meu cunhado distraiu minha mãe lembrando-a de que ela fez suéteres para todos os outros netos, mas agora está muito atrasada em um. Todos queriam ligar para ela, mas minha filha, sim, é muito legal poder dizer isso, e eu já planejamos fazer essa chamada no dia seguinte. E foi muito bem. Fizemos apresentações, explicamos tudo o que havia acontecido e planejamos para eu encontrá-la sozinho antes de qualquer coisa. E adivinhem, nós nos encontramos. Voei para lá para uma estadia de 10 dias, já que estou de licença e ela está trabalhando durante o verão. Dessa forma, podíamos sair à noite e nos fins de semana e eu poderia ser um turista durante o dia. Foi surreal desde o início. Pousei no mesmo aeroporto de onde parti quase 2 décadas atrás e ela estava lá para me encontrar junto com sua tia. Não consigo descrever com palavras o que foi abraçá-la pela primeira vez. Eu já a tinha visto muitas vezes em videochamadas, mas ela era tão linda pessoalmente que comecei a chorar. Conheci tantas pessoas nos primeiros dias que não consigo lembrar os nomes de metade delas. Dei a ela o suéter da minha mãe, uma árvore genealógica desenhada à mão pela minha sobrinha e um presente que fiz eu mesmo, mas não vou contar o que foi. Embora eu, ainda, não concorde com o clima da Geórgia, me diverti muito durante os dias apenas andando pela cidade. Ia ao local de trabalho de Jane quase todos os dias e fingia ser um cliente regular. Almoçávamos e jantávamos sozinhos ou com o restante da família materna dela. Todos foram muito legais e acolhedores comigo. Visitei a casa deles todos os dias, mas optei por ficar em um hotel, já que não queria ser um incômodo ou me impor muito na vida de Jane. Obviamente, Jane e eu conversamos muito. Sobre tudo e qualquer coisa, mas principalmente sobre sua criação e sua mãe. Mencionei no post anterior que sua mãe não era capaz de cuidar de Jane. Não insisti muito nesse assunto no início, mas foi inevitável depois de um tempo. Não vou entrar em todos os detalhes, mas a mãe dela está doente e perdeu algumas funções cognitivas. Ela reconhece Jane e alguns membros da família bem o suficiente, outros nem tanto. Fomos visitar a instituição onde ela vive e Jane me apresentou pelo nome, e não como seu pai. Infelizmente, ela não me reconheceu, então fiquei no fundo durante o resto da visita. Ver uma mulher não muito mais velha que eu nesse estado foi uma experiência sombria. Então, é isso, falei um pouco sobre o que aconteceu após meu último post. Houve obviamente muito mais, mas a maior parte é profundamente pessoal e emocional e não vou compartilhar aqui. Estou de volta em casa e continuamos nos comunicando. Definitivamente vou trazer Jane para cá em algum momento, quando a vida permitir. Mas além disso, não temos planos específicos para o futuro. Espero que todos tenham um bom dia.